Deveria ser o contrário, o raciocínio? Por que nunca tem? Porque nunca cumpre os princípios bíblicos. Então é melhor sim entregar o dízimo do que pagar o aluguel. Olha, eu já ouvi muita tolice, mas muita gente falar tolices sobre o dízimo. Eu já ouvi, muita ignorância, muita heresia, mas ainda não tinha escutado uma coisa tão tosca como a que o pastor Anderson Silva falou a respeito do dízimo. Eu vou colocar aqui o que ele falou para vocês ouvirem e verem. Parece que o negócio está cada vez pior, né? Com tanto acesso à informação, as pessoas podendo estudar, aprender com mais facilidade, eu acho que principalmente os líderes, alguns, claro, não estou generalizando, estão ficando mais ignorantes ainda acerca das Sagradas Escrituras e ensinando porcaria, heresia para as pessoas. Essa minha caminhada cristã dentro de muitas igrejas, eu já escutei líderes, pastores dizerem que quem não dá o dízimo, não desse o dízimo, não podia cantar, não podia pregar, não podia ser separado ao ministério, consagrado a um cargo dentro da igreja. Quem era novo convertido, quem fosse novo convertido, ainda não fosse batizado, não podia se batizar se não desse o dízimo. Consequentemente, não podia tomar a ceia do Senhor. Eu escutei muita coisa. Muitas pessoas eram privadas de muitas tarefas dentro da igreja por conta de não dar o dízimo. Mas deixar de ir à igreja porque não dá o dízimo é a primeira vez que eu escuto isso. Primeira vez. Olha o que o Anderson Silva falou. Parece grosseria, né? Mas não, é só um pedido de coerência. Aquele que não quer dizimar não deve congregar, porque todo espaço congregacional ele foi montado com a generosidade dos dizimistas, desde a cadeira que você senta, a água que você vai usar no banheiro, o desenho que seu filho vai pintar no departamento infantil, se tiver lanche lá, o lanche também foi financiado por um dizimista, o microfone que o pastor vai pregar. Se o louvor foi uma bênção, todos os instrumentos foram financiados por um dizimista. Então seja coerente, tá? Seja coerente. Se você é contra investir na igreja, atos de generosidade, oferta, doação, dízimo para com a igreja, fique em casa e não congregue. Ok? Deus abençoe. E livre você do egoísmo. A igreja é a casa da generosidade. Quer dizer, você não quer dizer, mas então fique em casa. Não vá à igreja, não congregue. Ou seja, se você não pagar a taxa do dízimo, fique em casa. Tá? Porque você vai estar usufruindo de muitas coisas que é financiado com o valor do dízimo. Então, já que você não quer dizimar, seja coerente. Não vá usufruir daquilo que você não quer financiar. Primeiro, a casa de Deus não é 4 paredes, não é templos feitos por mão de homens. Meu Deus, qual a dificuldade de entender isso? Qual a dificuldade de entender que prédio de cimento e tijolo, pedra e areia não é casa de Deus? Aquilo não é igreja. Igreja é a reunião dos membros do corpo de Cristo. Simples assim. Vou repetir. Igreja é a reunião, é a assembleia, é o ajuntamento, a congregação dos membros do corpo de Cristo. Tá errado quando alguém diz, eu sou a igreja. Não, você sozinho é um membro do corpo de Cristo. Agora, quando você se reúne com os outros irmãos, estabelece ali a igreja. E esta congregação não precisa de um prédio, seja nas casas, como a igreja primitiva congregava, seja na praça pública, no meio da rua, num galpão, aonde quer que seja. Eu não estou falando que a igreja não tem que alugar um espaço, ou até comprar para se reunir. Eu sou contra a aberração e a heresia que se prega em torno de dinheiro nas igrejas. Líderes coagindo pessoas e obrigando a você a fazer uma coisa que você deveria fazer por voluntariedade e generosidade. Quando ele fala o que ele fala, do jeito que ele fala, querendo ou não, está te obrigando e te coagindo, está te pressionando a fazer algo que você deveria fazer por amor. A princípio, o dízimo não é aplicado à igreja mais. O dízimo, como era aplicado na lei, na antiga aliança, para o povo de Israel, não tem como aplicar na igreja hoje. E aí é uma série de situações que eu poderia dizer aqui nesse vídeo,
Mas eu tenho uma videoaula completa que eu falo sobre ofertas e dízimo aqui no canal. É esse vídeo aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre ofertas, sobre dízimo, é só dar um pulinho lá. É bem simples, tá? Um material bem simples, mas dá para entender. Fico pensando se esses pastores, esses líderes congregassem, né, fossem cristãos em países onde sequer pode se levantar um templo, né, como chamam hoje aí os prédios que a igreja se reúne, como seria a vida deles? Em cidades que nem casa tem direito. Por isso que eles não querem ir para esses lugares. A maioria quer ficar no conforto, na cidade grande, onde tem aglomeração de pessoas, porque para manipular as pessoas fica até mais fácil, né? Porque se tem uma quantidade maior de pessoas para te ouvir, pode ser que uma parte não te ouça, mas vai ter uma grande parte que vai ouvir as baboseiras que muitos falsos líderes aí estão ensinando. E muita gente come na mão deles como se eles estivessem falando a suma verdade. É quando vocês buscam deles referências bíblicas, fundamentos na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, não tem, porque eles vivem de achismos, vivem de opiniões e pontos de vista pessoais e de distorção dos textos da Palavra de Deus. Então eu fico imaginando, porque eu postei esses dias lá no Instagram, pessoas que ofertam para a igreja, né, para o templo, né, para o prédio, dão dízimo, e aí você vê aqueles templos lindos, formosos, confortáveis, seguros, né? E a casa dos membros que financiam tudo isso, às vezes não tem 1% do conforto que o templo tem. Eu não entendo essas coisas. Mesmo o dízimo lá no Antigo Testamento tinha um destino, tinha um propósito específico, que era ajudar os necessitados. Sacerdotes, levitas, estrangeiros, órfãos, viúvas. Ah, mas eu dou dízimo na minha igreja, eu me sinto à vontade, eu gosto de dar, não vejo problema nenhum. Tudo bem, eu não estou dizendo aqui que você quer tirar 10% da sua renda e quer dar para a igreja. Tudo bem. Eu estou criticando aqui a coerção, a imposição de muitos líderes para você tirar dinheiro do seu bolso para financiar coisas que a Bíblia não orienta. Isso que é a minha questão aqui. O que tem fundamento bíblico para a igreja hoje são as ofertas, as contribuições voluntárias. E eu não creio que um cristão genuíno, autêntico, que tem dentro dele o Espírito Santo de Deus, seja egoísta. Não creio. O que falta, às vezes, é uma disciplina para você contribuir na medida certa, para não faltar em casa também. Uma organização, uma ordem certinha. O que falta, às vezes, é isso. Agora, egoísmo para não ajudar quem precisa, porque esse é o objetivo das contribuições. Esse é o objetivo. Volto a repetir. Se a igreja se reúne num lugar, tem que pagar lá a luz, pagar a conta d'água, né, pintar a parede, evitar um piso direitinho para não pisar no chão. Isso faz parte do quê? De uma proteção para quem vai estar se reunindo ali. Ou seja, até isso, essas manutenções no prédio, é focado nas pessoas, é visando as almas. E não um prédio em si só para dizer que tem um templo, que é pastor de uma igreja enorme, nada disso. Mas esses líderes não querem saber dessas verdades. Quando alguém bate de frente, está falando besteira, mais difícil é para eles pegar a Bíblia e dizer que o que nós estamos falando, o que eu, por exemplo, estou falando aqui, eu estou falando besteira. Perguntaram no Instagram dele, do pastor Anderson Silva, o que é a Casa do Tesouro. Aí ele responde isso aqui, ó. Toda a estrutura que se forma como resultado congregacional do povo de Deus. Lugar onde adoramos, servimos e agimos em prol do quarteto da vulnerabilidade. Pobres, órfãos, estrangeiros e viúvas. Não, isso aqui não é Casa do Tesouro. Estrutura chamada Casa de Tesouro, só existiu uma, que foi no templo construído por Salomão e posteriormente o templo da época do Senhor Jesus Cristo, né? Que havia dentro do templo, lá em Jerusalém. Quando Malaquias 3 vai dizer, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, era essa repartição, né? Tipo um cômodo, um quarto, dentro do templo em Jerusalém. Por isso ele fala no singular, a casa do tesouro. Ele não fala as casas. Porque se for olhar para o nosso tempo hoje, igreja em cada esquina, então tem várias casas do tesouro. Mas tudo isso eu falo na minha videoaula, que você pode acessar o link que está aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado e dar uma olhada lá. Tá bom? Mas
Fica aqui a minha indignação com certas coisas que eu ouço no meio evangélico hoje. A gente quer não ficar irritado, mas tem coisas que às vezes irrita bastante a gente, e vejo como pessoas ainda é deixado se levar por certos ensinos que de Bíblia não tem absolutamente nada. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham disso. A opinião de vocês também é muito importante. Volto a dizer que tenhamos um coração voluntário, generoso para contribuir, tá? Agora, a prática do dízimo em si, como está na Bíblia, não se aplica mais à igreja hoje. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Querendo Deus.